Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Switch Podcast. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio desse podcast maravilhoso que vocês adoram. Eu recebo muito feedback falando que vocês adoram o programa, então eu posso falar aqui sem medo nenhum que vocês amam o Switch Podcast. Bom, e o tema que eu escolhi hoje é esse aqui, né? Cleveland Cavaliers, né? Um time que eu não falei basicamente nada durante toda essa temporada e que eu tenho que falar, porque, primeiro, é um dos times que mais tem torcida aqui no Brasil, eu descobri isso recentemente, eu fiquei muito feliz. E outra, é um time que está no processo de reconstrução que poucas pessoas estão analisando e que poucas pessoas estão vendo que está sendo muito bem feito, só que precisa de alguns ajustes, e é sobre esses ajustes e esse processo de reconstrução que eu quero falar no episódio de hoje, beleza? Mas antes, aqueles recadinhos de sempre que eu sempre gosto de dar pra vocês para dar uma lembrada do que vocês têm que fazer, porque às vezes, né, na loucura que vocês acabam esquecendo. Se esquecem do quê? De deixar o like no vídeo. Você que está só ouvindo o podcast, não pode se esquecer que a gente está lá no YouTube. Isso, tem o vídeo desse episódio. Então vai lá no YouTube e quando estiver vendo o vídeo, já deixa o like porque dá uma moral gigante e ajuda muito na produção do conteúdo. E já que você vai dar o like, aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube. Se inscreve, sabe por quê? Assim você não perde nenhum conteúdo. Eu posto vídeo, sério, basicamente todo dia. Todo dia. E ainda tem live semanal no canal para mim trocar uma ideia com vocês. Então, é só você se inscrever que você não vai perder nada. Você só tem a ganhar. Entendeu? E galera que tá ouvindo e fala: "Não, eu gosto só de ouvir mesmo podcast". Sabe o que você pode fazer para não perder nenhum episódio novo? Primeiro, você pode me seguir nas redes sociais, que eu sempre aviso quando tem episódio novo lá. Me siga no Twitter, me siga no Instagram, @SwitchTVBR em todas. E também, você pode favoritar o podcast. Favoritando, você nunca vai perder, você sempre vai ficar por dentro de tudo que acontece. Então, faz isso pra gente, que tudo fica lindo, tá bom? Bom, em meio à obra que o meu vizinho está fazendo, eu espero que não esteja atrapalhando tanto assim o episódio, porque se tiver, eu vou ficar muito nervoso e vou ter que, pô, discutir com o meu vizinho. Eu não gosto de discutir com as pessoas, sou uma pessoa tão pacífica, então vamos torcer para não atrapalhar. Em meio a toda essa obra, vamos falar sobre uma obra que está sendo feita. Olha aí, olha que ligação. Sobre a reconstrução do Cleveland Cavaliers, né? Bom, após a saída do LeBron James em 2019, né, obviamente o Cleveland iria entrar numa reconstrução. Todo grande time que perde a sua grande estrela entra em reconstrução. E você fala: "Nossa, Luiz, mas isso não é algo que deveria acontecer. Os times deveriam ter uma sobrevida quando as grandes estrelas saíssem". Sim, óbvio, seria um cenário ideal, mas isso não acontece. Isso já aconteceu. Esse processo de reconstrução já aconteceu com basicamente todas as equipes da NBA. E o próprio Lakers, que hoje é o tom badalado, ficou anos e anos em reconstrução. Sixers, que hoje é um time tão bem falado, anos e anos no processo de reconstrução. Mesma coisa Brooklyn Nets, mesma coisa Boston Celtics, mesma coisa Utah Jazz e várias outras equipes. Então isso é normal. E o que o Cleveland está passando é normal. E ele está fazendo um processo muito bom. Vamos lá, vamos falar do começo. Como começou essa reconstrução? O primeiro ponto foi o LeBron James. O LeBron James saiu do Cleveland Cavaliers e isso abriu um espaço muito bom no teto salarial. Porém, como o time acabou não se tornando atrativo, porque, bom, quem quer ir para Cleveland para não competir, o time acabou acumulando esse teto salarial e dando para alguns outros jogadores só para manter eles no elenco. Como Kevin Love. Isso, daqui a pouco eu vou falar de Kevin Love. Eu quero dedicar um tempo especial para falar do Kevin Love. Feito isso, o time teve uma temporada de 2019 fraquíssima, fraquíssima como era de se esperar, e teve uma boa escolha no draft, escolha que foi utilizada para trazer Colin Sexton. Colin Sexton chegou para o Cleveland Cavaliers, um armador que veio de uma excelente temporada universitária, um armador que se destacava pela sua agressividade, pela sua defesa e pela sua capacidade de liderança, chegou para ser o grande pilar dessa reconstrução do Cleveland Cavaliers. Teve uma temporada de calouro muito boa, foi muito interessante a temporada de calouro do Colin Sexton. Ele até concorreu ao prêmio de novato do ano, perdeu para o Luka Doncic, né? Não tinha como ganhar do Luka Doncic, mas ele teve uma temporada de calouro muito boa, mas não suficiente para fazer com que o Cleveland se tornasse um time competitivo. O time ficou nas últimas colocações e teve mais uma escolha alta. Talvez aí seja o primeiro ponto onde eu vou criticar a reconstrução do Cleveland, que foi na escolha que eles tiveram em 2020, que foi o Darius Garland. 2020 ou 2021?
2020, isso, 2020. Que foi o Darius Garland. Por que que eu vou criticar a escolha do Darius Garland? Porque escolheu ele para uma posição em que o time já tinha o Colin Sexton. Ah, mas aí qual foi a argumentação da diretoria do Cleveland? A gente escolheu o Darius Garland para montar uma dupla de armadores como o Portland fez com o Damian Lillard e CJ McCollum. Só que tem uma diferença tão gigante entre essas duas duplas que é a seguinte. CJ McCollum e Damian Lillard é uma dupla de, primeiro, um armador que pontua muito bem, que espaça muito bem a quadra, que arremessa de longa distância e consegue distribuir passes. E de um cara que é um scorer puro, que é o CJ McCollum. É um encaixe bom. Já a dupla Colin Sexton e Darius Garland não é um encaixe bom, por quê? Colin Sexton é basicamente um playmaker e um bom defensor, um scorer ok, mas não é um score tão bom assim. E o Darius Garland é o quê? É um playmaker nato. Não é um jogador que tem um arremesso tão bom e não é um jogador que tem um volume de pontuação tão alto. Então é uma dupla que bate cabeça, que não se encaixa tão bem. Então talvez essa seja o que eu critico nesse processo de reconstrução do Cleveland. Porque eu não concordo com essa escolha do Darius Garland. Mas ok, escolheu. Fez outra temporada abaixo, né? Uma temporada que todo mundo sabia que o Cleveland não iria competir, né? Mas o Cleveland não tinha a escolha desse draft, né? Acabou não tendo a escolha, né? Na verdade, teve mais uma escolha mais abaixo do que teria, né? Por conta da troca do Kyrie Irving, né? Então, acabou que o Cleveland não tinha a escolha que deveria ter, mas teve uma escolha um pouco mais abaixo que resultou na escolha de Isaac Okoro para essa temporada. Isaac Okoro, sim, foi uma escolha muito bem acertada, porque ele era um dos melhores, se não o melhor defensor desse draft e um jogador com muita qualidade ofensiva, muito atlético, um jogador que sabe espaçar bem a quadra, um small forward completo. E era isso que o Cleveland precisava. Então, o Cleveland até esse ponto tinha o quê? Tinha um bom espaço no cap, dois bons armadores, um armador que eu considero até com um potencial bem grande, que é o Colin Sexton, e o Darius Garland, que eu não vejo um potencial tão alto assim, mas é um bom armador, e um ótimo small forward pensando no futuro, que é o Isaac Okoro. O que o time precisava, então? Precisava de um bom banco e precisava de um pivô. O time conseguiu. O time se mexeu no mercado e trouxe Jarrett Allen para o seu elenco. Jarrett Allen é talvez o ponto de ruptura dessa reconstrução do Cleveland Cavaliers. Talvez seja ele o pilar, juntamente com o Colin Sexton, desse novo Cavs, desse novo Cleveland. Porque o Jarrett Allen tem um potencial gigante. É um jogador que é um baita de um defensor. Ele, no ataque, ok, ele é limitado a jogar dentro do garrafão, mas dentro do garrafão ele é muito bom. Ele é muito forte, tem uma envergadura muito alta e normalmente ganha de seus matchups. E como eu disse, a defesa é o principal ponto. Então você já tem no elenco 3 belos defensores: Jarrett Allen, Isaac Okoro e Colin Sexton. O que você precisa de experiência agora, né? Você já tem os diamantes brutos, você já precisa de um lapidado, você precisa de alguém para moldar. Então, o que o Cleveland tem que ir atrás agora? Tem que ir atrás de alguns jogadores mais experientes para essa reconstrução e de um treinador, talvez melhor, um treinador mais gabaritado, um treinador que saiba trabalhar com um time competitivo. Qual treinador seria esse? Bom, o Clifford. Se eu não me engano é ele. Vou pesquisar aqui para não falar besteira. Me dá um segundinho. Exatamente isso. Olha, desculpa essa pausa que eu tive que dar aqui. Era o Steve Clifford. O Steve Clifford, treinador do Orlando Magic, provavelmente não vai ficar na franquia na próxima temporada. Por quê? Orlando já tá com outra mentalidade. Orlando já tá começando a sua reconstrução, começando o seu tank, né, as suas temporadas para acumular escolhas de draft. E o Clifford, ele é um treinador que gosta de ser competitivo, gosta de montar times fortes. Então, talvez a filosofia dele com o do Orlando Magic não bata, mas a filosofia dele com certeza pode bater muito bem com a filosofia do Cavaliers, que é de agora realmente consolidar um time e se tornar competitivo. Então, talvez trazer esse treinador seja uma excelente aquisição para o Cleveland. Vai fazer com que o Cleveland mude um pouco seu patamar e se torne mais competitivo na Conferência Leste. E o que está faltando? Jogador experiente. Aí você fala, não, Luiz, mas tem um Kevin Love lá. Vamos lá.
O Kevin Love é um assunto delicado porque mexe muito com a emoção dos torcedores do Cavaliers. Porque o Kevin Love ele acabou se tornando um ídolo pro time, né? Ele foi muito importante no título de 2016, onde basicamente ele fez uma última defesa contra o Stephen Curry, que foi fantástica. Então, muita gente atribui uma parte bem legal ao título ao Kevin Love. Eu concordo, ele foi muito importante. Só que vamos ser sinceros, né? Já faz uns 2, 3 anos que o Kevin Love não é um jogador merecedor do salário que ele tem. Ele tem um contrato muito alto, Kevin Love. Um contrato que come muito do cap space do Cleveland. O Cleveland, mesmo tendo um bom cap space, precisa liberar mais, precisa me liberar para montar um time bom, porque não é que o time precisa liberar cap space para trazer um jogador, não, precisa liberar cap space para trazer bons jogadores, bons pacotes de jogadores, principalmente para o banco. O time precisa fortalecer a sua segunda unidade, que é muito fraca. Então, talvez o Kevin Love ser trocado seja algo muito importante, seja algo que faça com que o Cleveland mude realmente, faça com que o Cleveland tenha mais poder dentro do mercado para trazer bons jogadores, porque contar com os jogadores querendo jogar em Cleveland é muito complicado, porque o mercado de Cleveland é fraquíssimo, ninguém quer morar em Ohio, ninguém, é um estado frio, um estado horroroso para se morar. Então nenhum jogador vai por livre e espontânea vontade. Como vai convencer? Tendo um projeto sólido, com um treinador que tenha mentalidade competitiva e tendo grana, dinheiro, dando money para os jogadores. Você consegue ter um projeto bom, porque você olha pro time do Cleveland e fala, ok, o time tem potencial. O treinador, se trazer o Steve Clifford, que seria a minha aposta, se for falar, Luiz, quem você acha que vai ser o treinador do Cleveland? Para mim é o Clifford. Para mim ele vai ser o treinador do Cleveland na próxima temporada. Trazendo ele, você já tem um treinador com mentalidade competitiva e você precisa de dinheiro. Você já tem um pouco, porque você se livrou de alguns contratos, como o Javel Magui e Tristan Thompson, mas você ainda tem um contrato enorme do Kevin Love. Kevin Love teria mercado ainda? O Cleveland vai conseguir poder de barganha no Kevin Love? Pra mim, vai. Pra mim, vai. Tem diversas equipes que precisam de um jogador como o Kevin Love, de um jogador de garrafão que espaça a quadra como poucos. O próprio Los Angeles Lakers é um time que usaria muito bem o Kevin Love, ele já tem uma relação muito boa com o LeBron James, então não é algo tão absurdo de acontecer. Você pega um Boston Celtics que precisaria de um jogador assim. O próprio Oklahoma, que está no processo de reconstrução e seria legal ter um Kevin Love. Então ele tem mercado. E o Cleveland consegue coisas boas. Consegue principalmente escolhas de draft. Entende? O Cleveland ainda precisa de escolhas de draft, mesmo já estando num processo onde precisa de jogadores mais experientes. Escolhas de draft são sempre importantes porque você consegue usar elas no futuro. Você não precisa necessariamente usar uma escolha de draft para trazer um jogador. Você pode usar a escolha de draft para trocar, para trazer jogadores experientes. E é nisso que o Cleveland tem que mirar. Então, resumo da obra. O que o Cleveland ainda precisa fazer para encaminhar ainda mais seu processo de reconstrução que já está sendo muito bem feito? Trazer um treinador competitivo, Steve Clifford, traz ele, o cara é fera, e trocar o Kevin Love para liberar a cap space, para trazer jogadores mais experientes, para se juntar a Jarrett Allen, a Isaac Okoro, a Darius Garland, a Colin Sexton. Eu ainda acho que o Cleveland precisaria trocar ou o Colin Sexton ou o Darius Garland. Eu trocaria Darius Garland, porque é uma dupla que eu não vejo funcionando bem, mas são dois bons jogadores, são dois bons prospectos. Você tem o Ced Osman, que pode ser útil ainda. Então você tem um elenco que só precisa melhorar, entende? Você só precisa de aquisições. E isso você vai conseguir com dinheiro. Dinheiro vindo de uma troca do Kevin Love. Então, o grande plot desse episódio é o Cleveland precisa trocar o Kevin Love. Trocando o Kevin Love, o Cleveland consegue acelerar o seu processo de reconstrução e se tornar novamente uma equipe competitiva. Uma equipe que alguns anos atrás era clara favorita, era o time mais forte da Conferência Leste e hoje é um dos times mais fracos. É um processo normal, mas é um processo que não precisa ser tão demorado como foi o processo de Lakers, como foi o processo de Sixers. Pode ser um processo bem mais rápido se o Cleveland fizer os movimentos certos e trazerem jogadores certos e trocando os jogadores certos. Esses jogadores certos seria Kevin Love. Então, isso é o que eu queria falar sobre o Cleveland Cavaliers. O processo de reconstrução do time está sendo muito bem feito. Torcedores do Cleveland que estão vendo aqui o vídeo, fiquem tranquilos, o processo está sendo bem feito, só que precisa melhorar. Eles precisam fazer mais coisas. E, humildemente falando, acredito que se fizer o que eu falei aqui nesse episódio, talvez o processo de reconstrução do Cleveland seja
muito mais rápido e daqui 2 ou 3 anos o Cleveland já volte a ser um dos times mais competitivos da Conferência Leste, porque tem muito potencial, tem bons jogadores, só precisa de movimentos certos, ok? Bom, se você gostou aqui do episódio, eu quero pedir para você deixar o like, né? Como eu já disse no começo, se inscreve aqui no canal, acompanha a gente nas redes sociais, né? Switch TV BR em todas, tem muito projeto novo saindo e eu sempre aviso vocês sempre por lá, então vale muito a pena e é muito importante, tudo bem? Não se esqueçam, né? Nessa semana teremos live lá no canal, então fiquem espertos. Toda quinta-feira, após as 6 horas da tarde, estou em live para responder perguntas de vocês, perguntas que vocês podem me mandar no Instagram também, @SwitchTVBR. E eu acredito que no mais é isso. Deixa sua opinião no vídeo sobre o Cleveland Cavaliers. Se você é torcedor, o que você achou das sugestões que eu dei e o que você acha desse processo de reconstrução do Cleveland? Vamos trocar uma ideia sobre isso. E acredito que no mais é isso, minha gente. Um abraço para todos vocês, fiquem bem e até o próximo Switch Podcast, ó. Tchau, tchau.